Olá pessoal, meu nome é Luana, eu sou aluna do 6º período do curso de Direito na Uniaraguaia. Olá pessoal, meu nome é Gabriela, sou aluna do 6º período do curso de Direito na Uniaraguaia. E nós trouxemos aqui a temática do crime de incitação e apologia frente à problemática das redes sociais. Esses crimes estão previstos no capítulo 9 do Código Penal. Esse capítulo, ele traz 4 tipificações criminais, que é o crime de incitação, no artigo 286, o crime de apologia ao crime, no artigo 287, associação criminosa, no artigo 288, e constituição de milícia privada, no artigo 288-A. Esses crimes são os crimes que versam contra a paz pública. A gente trouxe aqui também a respeito da diferença dessa incitação e apologia ao crime. A incitação ao crime, como já bem trago, previsto lá no artigo 287 do Código Penal, ela envolve um chamamento direto ao cometimento daquele crime. Ela é mais uma provocação ou estímulo para que alguém haja daquela maneira no cometimento de um crime. Já a apologia ao crime, previsto lá no artigo 287, ela envolve uma glorificação, uma justificativa daquele crime. Ela diz mais sobre a aceitação e a justificativa de que aquele crime ele é legal de ser cometido. Também trouxemos a respeito da incitação e apologia ao crime frente à problemática das redes sociais. O crime de incitação e o crime de apologia, eles têm ganhado bastante força dentro ali das redes sociais com a disseminação e a rapidez que eles atingem a nossa sociedade como um todo. E de que forma esses crimes eles ocorrem dentro das redes sociais? Eles podem ocorrer, por exemplo, com publicações que chamam diretamente as pessoas, como um todo, a cometerem algum tipo de ato criminoso ali, delitivo, em comentários em posts que envolvam a citação à violência, chamando essas pessoas a cometerem determinados crimes ou até mesmo glorificando e justificando aqueles atos criminosos ali. Nós fizemos um formulário também para que as pessoas pudessem fazer questionamentos sobre esses temas, sobre esses 2 crimes. A primeira pergunta que nós recebemos foi: o que são crimes contra a paz pública segundo o Código Penal? Pessoal, crimes contra a paz pública são aqueles crimes que atingem diretamente a ordem pública, a tranquilidade social. Eles atingem coletivamente dentro da sociedade, afetando ali a tranquilidade, a ordem pública ali dentro da sociedade. Isso. E aí, outro questionamento que nós recebemos também é quais são as definições de incitação e apologia ao crime e os exemplos desses 2 crimes. A incitação, então, ela provoca outra pessoa para que aquela pessoa ela cometa determinado crime e esse crime ele deve ser punível. Já a apologia é a questão da glorificação, da justificativa daquele ato criminoso ou daquele criminoso em si. Esses 2 crimes, ela tem uma detenção de 3 meses a 6 e multa, ou a multa. E os exemplos que a gente pode trazer aí de incitação são os discursos em manifestações que chamem a atos violentos, dentro, por exemplo, ali das redes sociais. Já o crime de apologia, a gente tem como exemplos elogios àqueles grupos criminosos, aqueles criminosos dentro ali de uma organização. A próxima pergunta foi a seguinte: como a incitação ao crime se manifesta nas redes sociais? Essa manifestação dentro das redes sociais, ela pode ser de diversas formas. Pode ser por uma publicação, por uma transmissão ao vivo, ou até mesmo por um stories que você publica. Então, essa manifestação desses crimes, ela pode acontecer em você publicando, fazendo a publicação. No caso do crime de incitação, como já bem trago, você fazendo uma publicação que chame outras pessoas para cometer determinado crime contra determinada pessoa. Vale ressaltar aqui que nesses crimes, o crime de incitação, por exemplo, você tem que chamar, você tem que induzir outras pessoas a cometerem crimes. O caput desse artigo, ele não engloba contravenções penais, então cabe somente crimes. Você tem que chamar essas pessoas para o cometimento de crimes
E outra questão, você tem que direcionar um sujeito ao qual será cometido esse crime. Então, você tem que ter um sujeito específico, direcionar essa conduta a um sujeito específico. Então, você pode colocar uma publicação ou fazer uma transmissão ao vivo, uma live ao vivo, falar, pessoal, vamos cometer um homicídio com essa pessoa, enfim. E o crime de apologia é essa questão da exaltação de um fato, de um crime que já aconteceu, ou de um criminoso, de um sujeito ali ativo de um crime, e você faz essa vangloriação ao crime ou ao sujeito. Então, você publica lá na sua rede social, no seu stories, para as demais pessoas verem como aquele crime foi legal, como eu achei bom aquele crime, ou aquela pessoa, aquele determinado criminoso, eu admiro aquele criminoso. Então, ele pode acontecer dentro do ambiente virtual. A gente sabe que a gente tem diversas plataformas hoje. Então, assim, ele pode acontecer em qualquer dessas plataformas e pode acontecer dessa maneira, seja com textos também, seja com publicações ou stories, ou uma transmissão ao vivo. Então, ali dentro da plataforma pode ser de qualquer maneira, desde que você publique, enfim, faça divulgação desses atos, seja incitação ou seja apologia. Isso, com uma dimensão muito maior, né? E pegando aí o gancho da questão de como esses crimes eles se manifestam, né, dentro das redes sociais, a gente recebeu uma pergunta muito interessante, que é a maneira, né, que o anonimato nessas redes sociais eles podem impactar a prática desses atos. O anonimato, então, ele dentro dessas redes, né, seja no Instagram, seja no Facebook, até mesmo dentro de um WhatsApp, ele leva esses usuários a acreditarem que eles não serão pegos, ou seja, que eles não serão vistos e que essas redes, né, são terras sem leis, quando na verdade não é. Então, resulta, né, que esses criminosos, eles agem de uma maneira muito mais agressiva, de uma maneira muito mais imprudente, né, levando, então, a acreditarem que eles não serão pegos e que podem fazer e agir da maneira que bem entenderem na prática desses crimes de incitação e apologia. A próxima pergunta foi a seguinte: qual a diferença entre a incitação e a apologia ao crime? Pessoal, a incitação é você induzir, é você chamar para que outras pessoas pratiquem determinado ato criminoso. A apologia é você vangloriar um fato que já aconteceu, um fato criminoso que já aconteceu, ou um sujeito criminoso. Então, a diferença dos dois é essa. Na incitação, você induz, você chama, você fala, façam, vamos fazer. E na outra, na apologia, você vangloria, você enaltece algo, um ato criminoso que já aconteceu, ou até uma figura criminosa. Exato. E a última pergunta, né, que nós selecionamos é se usar vestimentas com imagem, né, de planta psicotrópica é crime. Gabriela, aí você me pergunta, Gabriela, é crime usar a imagem de vestimentas com plantas psicotrópicas? Vai depender da forma que está sendo analisado. Quando você usa ali uma camiseta com uma planta psicotrópica, com o intuito, né, de fazer com que aquelas pessoas elas cometam, né, algum tipo de ato criminoso, como por exemplo, incitando aquelas pessoas ao uso da droga, sim, você pode ser responsabilizado. Agora, caso o uso dessa imagem de uma planta psicotrópica seja apenas no intuito artístico, meramente artístico ali para encenar, não, talvez você não seja responsabilizado. A depender, então, da forma que esse uso, né, dessa imagem, ela vai ser utilizada para que, de fato, seja responsabilizado. A próxima pergunta é como as plataformas podem atuar diante dessas questões. Pessoal, independente da plataforma, das plataformas que a gente utilize, elas possuem regulamento interno. Cabe a essas plataformas conscientizar o usuário
do que ele pode ou não postar ali dentro, e também nós temos nossa legislação brasileira, que pode trazer medidas tanto para a plataforma quanto, como já bem visto também, já trago, para os próprios usuários. Vai haver penalidade em caso do cometimento desses crimes dentro de plataformas. Às vezes a gente tem a perspectiva de que ali dentro a gente está resguardado, de que literalmente uma terra sem lei e que não vai haver nenhuma penalidade. E a gente tem o anonimato, enfim, não vai haver nenhuma punição com relação ao que a gente faz ali dentro. Só que não é assim, pessoal. Independente se esses crimes são praticados em ambiente externo ali às plataformas ou ali dentro, há sim possibilidade de penalidade em cometimento desses crimes, seja incitação, seja apologia. Então, as pessoas precisam se atentar porque ali dentro, independente de você achar que você pode postar o que bem entender, o que você... há uma diferença, né? E são crimes que eles versam também muito sobre a liberdade de expressão. Então, há um limite para a sua liberdade de expressão. É importante a gente ressaltar isso, principalmente nós resolvemos trazer esses dois crimes justamente pelo contexto que a gente vem observando, enfim, de muita intolerância, de muita propagação, facilidade de acesso, abrangência, a rapidez que essas informações chegam para outras pessoas. Então é importante ressaltar que dentro da plataforma há sim medidas que podem ser tomadas tanto pela plataforma como o banimento do usuário, bloqueio de determinadas publicações ou determinadas postagens, e fora dela também tem medidas que podem ser tomadas em relação a esses usuários que fazem práticas de crime, porque o que a gente está falando são dois crimes que há uma problemática quanto à questão da penalidade, vamos dizer, a pena é branda, né? É baixa para a amplitude que esses crimes têm, porque aqui a gente está falando de crimes que não interferem somente a um sujeito específico, interferem à coletividade. Então, quando você vai lá na sua rede social e posta algo que pode ter propagação para pessoas indeterminadas, para um público indeterminado, e você incita que essas pessoas cometam um crime, ou você vangloria, você enaltece um crime que já aconteceu, ou um criminoso, a amplitude do que você está divulgando é extrema, é gigante. A gente não pode nem quantificar aonde isso pode alcançar, quantas pessoas isso pode alcançar, e os crimes contra a paz pública estão relacionados justamente a isso. A gente não ter a possibilidade de quantificação de quantas pessoas esses crimes vão alcançar e os sujeitos são indeterminados. Outra questão também que eu acho importante trazer é que quando você publica, quando você expõe a sua opinião para pessoas do seu vínculo pessoal, do seu vínculo de convivência, é uma coisa, não é um problema. Mas vamos supor que você posta lá na sua rede social seu determinado posicionamento, e aí você envia para pessoas específicas da sua convivência, do seu vínculo íntimo. Isso não é crime, tá? Mas se você posta para todas as pessoas verem, para que outras pessoas desconhecidas, indeterminadas, possam ter alcance ao seu conteúdo, acesso a isso, isso é crime. Isso pode se adequar ao crime de incitação ou apologia. E achei importante a gente ressaltar isso, porque as pessoas dentro das redes sociais, elas literalmente acham que podem fazer tudo, e que nada acontece, né? Não vão ser responsabilizadas. Não vão ser responsabilizadas, e a realidade não é essa. Isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Agradecemos a todos, né, que nos assistiram. Pode estar deixando a dúvida de vocês aí embaixo, caso tenha mais algum questionamento, e posteriormente a gente pode estar respondendo. Obrigada. Nós agradecemos a atenção de todos e voltamos a ressaltar: cuidado, pessoal, com a utilização das redes, cuidado com o posicionamento socialmente de vocês, e fiquem atentos e até mais.